E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter e ouvimos esse podcast com os comentários que eu vou fazer sobre cada um dos capítulos de todos os livros. Hoje vamos comentar o capítulo 12 de A Pedra Filosofal, que se chama O Espelho de Ogized. Hoje eu não queria falar sobre nenhum episódio anterior e sobre nenhuma outra teoria. Hoje eu chego no 12º episódio e eu queria dizer que eu tô muito feliz de chegar tão longe, porque pra mim já parecia muito difícil gravar 10, eu já tô no 12. E pra quem estiver me ouvindo, muito obrigado, eu espero que esteja sendo tão divertido pra você quanto é divertido pra mim gravar e editar esse programa e colocar ele no ar todos os dias que eu consigo. E tem mais uma coisa, eu não sei onde você está me ouvindo, mas eu queria dizer que esse podcast, nós estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e em vários outros agregadores. Eu fui baixando no meu celular e testando em um por um e é incrível, a hora que eu digitava lá, deixa de ser trouxa, eu aparecia, então é muito legal ver o podcast ganhando forma e aparecendo em tantos lugares, e eu estou olhando aqui nas minhas métricas e muita gente já está ouvindo e é muito legal. Não sei quem vocês são, vocês ainda não me mandaram e-mail, mas é muito legal ter você aqui me ouvindo e muito obrigado. Vamos pro episódio de hoje. Pessoal, ouvi boatos de que tem um cara aqui no Brasil vendendo o Nimbus 2000 por um preço muito bom. Minha ideia é comprar algumas e montar o nosso próprio time de quadribol aqui dos ouvintes do programa. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. No começo desse capítulo, a gente já descobre que está chegando o Natal. Já é quase Natal e que vários dos alunos vão sair de férias. É muito interessante isso, né? Porque as aulas começam em setembro. É muito diferente daqui. Esse calendário lá de fora é muito diferente, né? É muito estranho pra gente. Porque aqui a gente começa as aulas, por exemplo, em fevereiro, março, e a gente vai até o final do ano, novembro, por exemplo. E as férias são no meio do ano. Faz sentido, porque a gente acompanha o ano como um todo, né? E tem férias nas pontas e no meio do ano. Lá fora, eles começam as aulas em setembro, tem férias no fim do ano e depois continua, é meio maluco, deve fazer algum sentido para eles, mas é bem diferente do que a gente está acostumado aqui, né? Deve ser alguma coisa em função das estações e do clima e tudo mais. Mas enfim, alguns alunos podem ir para casa, né, no Natal, passar um Natal com a família, ou eles podem ficar na escola. O Harry não tá afim de passar o Natal com os tios dele, né? Então ele escolheu ficar lá na escola. E a família do Rony, né, os irmãos do Rony e ele, também decidiram passar o Natal na escola porque os pais dele vão visitar o Carlinhos. Carlinhos é o irmão mais velho do Rony, que, pelo que ele disse em alguns momentos, foi estudar dragões. Né? O irmão dele estuda dragões. Então a família vai viajar e ele vai ficar lá, passar o Natal com o Harry. A Hermione vai voltar para casa dos pais, que a gente descobre nesse capítulo que os pais dela são dentistas. Aí, já no começo desse capítulo, a gente descobre que o Draco ele ficou muito pistola pelo fato do Harry ter virado apanhador. Aí ele fica pegando no pé do Harry, zoando o Rony, falando que ele é pobre, que ele não tem dinheiro pra nada, não sei o que a casa do Hagrid é maior que a casa dele. Enfim, aquele negócio, né? O cara é um chato, não tem nada pra zoar e ele fica zoando, você é pobre, você não tem família, fala isso pro Harry. Então assim, não tem com que zoar a galera e aí fica inventando essas coisas, só porque ele é rico, então ele acha que isso é o máximo, né? E aí o Draco tá lá zoando o Rony vai pra cima do Draco e o Snape vê e menos 5 pontos pra Grifinória de novo. Então assim, mais uma vez eu volto a bater no ponto aqui, não existe critério. Você pode tirar pontos das casas na hora que você quiser e do jeito que você quiser, vai lá e tira. Então acho que é bem legal ser diretor de Hogwarts, porque aí ser professor, né? Você pode sair tirando ponto, dando ponto e beleza, vambora. O Snape tá toda hora tirando ponto da Grifinória por qualquer motivo, porque ele não gosta da Grifinória, só por isso. Aí o Harry diz, né, em algum momento que ele odeia o Draco e o Snape.
Eu achei bem legal esse detalhe, né? De que ele não gosta do Draco e do Snape. Porque geralmente a gente lê em alguns livros, e principalmente em livros infantis, o personagem ele é muito bonzinho, ele é muito mal. E a gente vê que o Harry, apesar de ser o herói da história, o protagonista, ele tem um lado também de não gostar das coisas, de fazer uma coisinha errada aqui. Uma não, né? Várias coisinhas erradas. Isso é muito legal, porque mostra como as pessoas são de verdade, né? As pessoas não são 100% boas e altruístas. A gente tem nossas falhas, e é isso que torna a gente interessante, né? Pulando esse assunto, né? A gente vai pro salão comunal e ele tá enfeitado com 12 árvores de Natal. Eu não entendi por que 12 árvores. É muita árvore de Natal, não precisava tudo isso. Os bruxos, eles são muito exagerados. Lembra no outro capítulo do Halloween? Soltaram morcegos vivos dentro do salão comunal. Agora a gente tem 12 árvores de Natal. E no jantar, eles fizeram 100 perus assados. Eles são muito exagerados nas coisas. Aí eles estão conversando lá e a gente viu no capítulo anterior, né, o Hagrid deixou escapar, porque ele é ótimo em guardar segredos, que o Nicolau Flamel e o Dumbledore tem alguma coisa a ver com o que está escondido lá, embaixo do alçapão. A ideia deles é o quê? É procurar descobrir quem é o Nicolau Flamel. E eles não estão achando esse livro na biblioteca, o livro que fala sobre o Nicolau Flamel. E aí eu pensei no seguinte: o primeiro livro de Harry Potter que eu li, eu peguei na biblioteca pública da minha cidade. Eu fui lá com a minha carteirinha, faz muito tempo isso, hein? Você fazia sua carteirinha, né? E você podia pegar livros emprestados. E aí, se você não sabia onde estava o livro, existiam algumas formas de você encontrar o seu livro, né? Você podia, por exemplo, pedir para alguém, que é a pessoa que atende lá, e ela podia te ajudar. Ela podia pegar o livro para você, ir lá onde ele tá e tudo certo. Mas você também podia ir num fichário. O fichário é tipo um armáriozão bem grande, que ele tem uma série de gavetinhas bem pequenininhas, sabe? E aí cada gavetinha você vai ver uma letra, tipo A, B, C, e aí você... eu quero o livro, eu quero Harry Potter, começa com H. Você vai na gavetinha do H, aí você puxa essa gavetinha e tem um monte de fichinhas lá dentro. Essas fichinhas estão escritos os nomes dos livros, do autor e tudo mais, e onde eles estão. Aí você vai, tipo, eu quero Harry, então Harry vai estar lá no começo, né? Porque é o H e depois já vem a letra A. Se você sabe usar a ordem alfabética, você sabe que é assim, né? Então é sempre a segunda letra, a terceira letra, enfim. E aí você acha lá o Harry, pega essa fichinha e aí você olha nessa fichinha onde está o livro. E aí vai estar assim, estante tal, posição tal. E aí você vai lá e se tiver tudo certo, você vai achar o livro que você quer. Eu lembro que eu fiz isso algumas vezes nessa biblioteca, mas pouco tempo depois, já quando eu estava na faculdade, a coisa evoluiu um pouco. Tinha um computador assim na faculdade, você ia nesse computador, digitava o nome do livro, o nome do autor, qualquer coisa ele achava pra você. Era muito legal e era bem mais fácil de achar o livro. Enfim, esse tutorial não serve de nada, né? Porque hoje em dia a gente não vai mais em biblioteca. Eu, por exemplo, só leio o e-book agora, né? Nem livro mais de papel tem em casa. Mas era divertido, eu gostava. Falando em achar livros, né, eu pensei no seguinte: essa biblioteca não é mágica? Uma biblioteca mágica, faz sentido você ter dificuldade de achar algum livro? Porque assim, na minha opinião, você deveria chegar lá, falar o livro e ele vem voando para sua mão, cara. É magia, não é para você ter dificuldade. Até diz que a biblioteca é gigantesca, tem 1 bilhão de livros, mas mesmo assim... Acho que podia ser assim, eu quero um livro de tal assunto. Ele já vem brilhando, ou ele acende lá a prateleira onde ele tá e você acha. Podia ser mais fácil, né? Eu acho que os bruxos ainda precisam aprender a usar melhor a magia. E eu vou enviar essas dicas pra eles. Eu vou escrever uma carta e vou enviar lá pra eles como eles podem melhorar o uso da magia deles. Além disso, a gente descobre que na biblioteca tem uma seção reservada, que é uma seção... Imagina assim, você tá na biblioteca toda clara, e lá no fundinho tem aquela seção escura, aterrorizante, com teias de aranha, que ninguém vai. E lá é onde ficam os livros sobre magia negra, e só alunos mais velhos podem ler, e só com autorização dos professores, para poder aprender um pouquinho sobre como se defender dessas magias. Eu pensei numa coisa interessante, né? Esse setor é tipo aquele da locadora. Putz, se você tem menos de 20 anos, você não sabe o que é uma locadora, mas a locadora é o lugar onde você ia para alugar filmes. E lá no cantinho, no fundo, tinha uma seção que ninguém podia entrar. Ninguém que tivesse menos de 18 anos. Você que está me ouvindo sabe que sessão é aquela. Pois bem, foi o primeiro lugar que eu entrei quando eu completei 18 anos. Era a minha missão. Fiz 18 anos, no dia seguinte eu entrei lá. Não era nada demais, mas eu entrei lá no dia seguinte. Eles estão lá, todo aquele clima de Natal, eles não estão achando os livros e tal. E a gente descobre que o Rony está ensinando o Harry a jogar xadrez de bruxo.
Assim, não que seja muito diferente. Xadrez é xadrez, mas o xadrez de bruxo, as peças se mexem. Elas batem uma nas outras, elas brigam. E é bem legal que a gente descobre que as peças não confiam muito no Harry. Então elas ficam falando, pô, cara, faz o movimento assim, não faz desse jeito, você não tá sabendo fazer. Caramba, já é difícil jogar xadrez. Imagina com uma peça falando pra você o que você tem que fazer, né? Te enchendo o saco e não seguindo as suas ordens, porque as pecinhas elas têm vontade própria e tal. Eu já tentei aprender xadrez uma vez. Minha namorada tentou me ensinar. E não dá. É muita regra. Então eu prefiro jogar damas. Damas é um jogo para as pessoas que não têm paciência que nem eu. E aí você vai para um lado pro outro, come a pecinha e vira dama e é isso. Sabe? É bem mais simples e esse é o meu tipo de jogo. Eu peguei esse livro há algumas semanas só para me distrair. Isso é se distrair? Então chegou, né, finalmente a manhã de Natal. E a hora que o Harry acorda, ele vê uma coisa que ele não tá acostumado. Ele vê um monte de presentes pra ele, porque os Dursley não davam presentes pra ele. E aí tem presente lá do Hagrid, tem presente... Os Dursley mandaram uma moedinha pra ele. Tem o presente da senhora Weasley, que é um suéter. Mas a coisa mais legal que tem é uma capa de invisibilidade. Uma capa que vem com uma cartinha e a gente não sabe, né, quem que mandou essa cartinha, quem que mandou essa capa, mas diz lá que a capa era do pai dele. Eu só tenho uma pergunta pra fazer quanto à capa de invisibilidade. É muito fácil de perder uma capa da invisibilidade, porque ela deve ser invisível, né? Então assim, se você não souber muito bem onde você guardou, você vai perder sua capa da invisibilidade. Então tome muito cuidado com isso. A não ser, é claro, que só um lado seja invisível, né? Porque daí você pode guardar ela virada pro outro lado. Mas se um dia você esquecer e guardar do lado invisível, já era. Você perdeu sua capa. E mesmo que ela esteja ali, se você não ficar tateando, você não vai encontrar. O Fred e o George, eles ganham suéteres também, iguais ao que o Harry e o Rony ganharam, né? Que a mãe deles costurou. E o deles tem as iniciais deles, né? Tipo, pra eles até brincam, né? Ah, será que é pra gente não esquecer os nomes? O nome um do outro, né? E eu já pensei sobre isso, porque eu já esqueci meu nome. Às vezes, em uma prova, o nome é a única coisa que você sabe. Então imagine esquecer o seu nome em uma prova, por exemplo. Já é 0 na hora. Eu esqueci meu nome, sim, isso é verdade. Aí o Harry pegou essa capa da invisibilidade e falou, nossa, agora eu posso ficar invisível, eu posso entrar onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai me ver. E aí o que todo menino de 11 anos faria com uma capa de invisibilidade na mão? Ele vai para a biblioteca, é claro. A primeira coisa que o menino de 11 anos pensa, a hora que tem uma capa de invisibilidade, é ir para a biblioteca, ler um livro, aprender uma coisa nova. Não é isso que você faria? Aí ele vai na sessão reservada, aquela sessão escura e sinistra que eu falei agora há pouco, né? E aí ele chega lá e os livros são meio bizarros, ele ouve uns sussurros e tudo mais. E, cara, eu ficaria com muito medo disso, mas ele não fica, ele vai. E aí ele pega um livro lá, curioso, né? Pega esse livro, abre, o livro grita. E aí eu pensei numa coisa, por que o livro grita? Para que serve um livro que grita? Mais uma vez, os bruxos são muito exagerados. E eu repito, os bruxos não sabem usar a magia. Eu ainda vou escrever aquela carta e vou mandar para eles. Já com as 2 sugestões de hoje aí. O livro que vem na sua mão na biblioteca e um livro que não grita, né? Porque um livro que grita, como é que você vai ler um negócio desse? Enfim, o livro começa a gritar, ele tá lá, pega a capa de invisibilidade e sai correndo. E enquanto ele tá correndo, tentando fugir, ele ouve o zelador conversando com o Snape num canto, assim. E aí o zelador tá lá, ah, tem um aluno fora da cama, Snape, vamos pegá-lo. Assim, o zelador, ele não dorme, porque ele tá o tempo todo procurando, né, alguém fazendo alguma coisa. E a gente descobriu agora que o Snape também não dorme. Então, assim, eu não entendi isso. Ele tá fazendo bico de guarda? Tá tentando ganhar um extra pra pagar o aluguel? Porque o cara já dá aula o dia inteiro, aí ele fica à noite fazendo ronda? Não faz sentido nenhum isso. Por que esse cara faz isso, velho? Ou só pra ser sinistrão mesmo e ficar dando tiro no ponto de aluno que tá acordado? Caramba, que cara chato. Aí o Harry tá lá fugindo, ele entra na primeira sala que ele acha. E aí, a hora que ele olha, tem um espelho muito grande, né? Um espelhão tipo esses de loja. Sabe aquele espelho de loja que quando você veste uma roupa... Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você. Você veste uma roupa e você olha no espelho da loja, você tá bonitão. Você fala, caramba, hein, moleque? Agora vai, hein? Esse sai gato da loja falando, pô, com essa roupa aqui não tem erro. Aí, a hora que você tá em casa e veste a mesma roupa, você olha e fala, que bosta. E aí você não tá tão bonito que nem na loja.
Então, assim, espelhos têm esse poder de você ver coisas que não são reais. Tipo, você bonito. Isso não é real. Isso é coisa do espelho. Aí ele chegou, ele viu lá no espelho, ele viu toda a família dele. Tava lá o avô, a avó, a mãe, o pai, viu todo mundo. Ele reconhece a mãe pelos olhos e o pai pelo cabelo, que tem um cabelo tipo dele. Aí ele fica louco com isso e no outro dia ele não para de pensar nisso e leva o Rony lá. Só que a hora que o Rony chega, o Rony não vê a mesma coisa, né? O Rony vai lá e vê ele com uma taça de quadribol, ele também é monitor, ele ganhando várias glórias, né? E aí ele já percebe que não é... A família dele não tá lá dentro, né? Ele percebe que o espelho mostra alguma coisa diferente para cada pessoa, né? E aí ele começa a ir todo dia lá, para de comer, para de tomar banho. E é tipo, sabe quando você tem um computador? Não sei se já aconteceu com você, mas quando eu ganhei meu primeiro computador, eu ficava o dia inteiro na frente do computador. Então eu ia para a escola a semana toda, mas no final de semana eu ficava na frente do computador o dia inteiro. Eu esqueci de comer, de dormir, de tomar banho. Então assim, é tipo isso. Só que enquanto eu ficava no computador jogando, sei lá, joguinhos no emulador, o Harry tava no espelho vendo a própria família, que são as pessoas que ele nunca conheceu, né? Porque ele é órfão. E do nada ele tá lá olhando o espelho, naquela loucura de todo dia, e o Dumbledore aparece do nada. Do nada não, mas o Dumbledore tá tipo atrás dele e fala: pô, cara, você de novo aqui? Todo dia você tá vindo aqui olhar pra esse espelho? E aí ele fala lá sobre o espelho, que o espelho, o homem mais feliz do mundo, ao olhar para o espelho, se veria como ele é, né? Sem nenhuma mudança, sem nada de diferente, porque o espelho mostra os seus desejos mais profundos. Então o cara mais feliz está realizado, ele vai se ver do jeito que ele é. E ele fala: Harry, esquece esse espelho, cara. Esquece esse espelho. Aí o Harry acho que entende a mensagem, né? Mas ele ainda assim pergunta: professor, o que você vê nesse espelho? E aí o professor fala algo muito bom. Ele fala assim: eu me vejo segurando meias de lã, porque ninguém mais me dá isso. Todo Natal eu só ganho livro, porque eu sou inteligente, as pessoas só me dão livros. E é muito louco isso, né? Porque é assim mesmo, quando as pessoas gostam, sabem que você gosta de uma coisa, elas ficam te dando sempre esses presentes relacionados a essa coisa, né? Então o professor só ganha livros, ele não ganha as meias. E a gente sabe que ter frio no pé é muito ruim. Passar frio nos pés é muito difícil quando os seus pés ficam gelados. Então acho que meias de lã realmente deixa uma pessoa muito mais feliz. O Harry fica pensando: acho que ele mentiu, né? Acho que não foi realmente isso que ele pensou. E eu penso aqui, existe até uma polêmica sobre isso, né? Muita gente fala: o que será que ele viu? O que será que o Dumbledore viu no espelho? Eu acho que ele talvez tenha visto exatamente isso. Porque, né, um cara sábio, já viveu muito, já fez muita coisa. Talvez ele só veja as meias mesmo. Interessante, fiquei pensando no que eu veria nesse espelho. O que talvez eu veria nesse espelho. Você já pensou sobre isso? Pensa um pouquinho. O que estaria no espelho olhando pra você de volta? Se você quiser mandar pra mim por e-mail, pode mandar, que se for legal, eu vou ler aqui. Mas é isso, né? Acho que terminamos o capítulo aí, neste ponto. A seção reservada era bem no fundo da biblioteca. Saltando com cautela a corda que separava esses livros do resto da biblioteca, ele ergueu a lâmpada para ler os títulos. Eles não lhe informavam muita coisa. Suas letras, descascadas e esmaecidas, formavam dizeres em línguas que Harry não entendia. Alguns nem sequer tinham título. Um livro tinha uma mancha escura que fazia lembrar horrivelmente sangue. Os pelos na nuca de Harry ficaram em pé. Talvez fosse imaginação dele, talvez não. Mas achou que ouvia um sussurro inaudível vindo dos livros, como se eles soubessem o que havia alguém ali, que não deveria estar. É isso, terminamos mais um episódio sobre o 12º capítulo. Estamos longe já, né? Estamos mais perto do fim do que do começo já.
E tá sendo muito legal e mais um monte de coisa nova apareceu nesse capítulo. Esse livro, no final das contas, é um monte de coisa legal e nova sendo apresentada a você o tempo todo, né? É por isso que os outros livros, na sequência, eles têm até histórias melhores, porque os livros que vêm depois, eles não precisam ficar te explicando tantas coisas assim. Você já meio que entende como funciona a maioria das coisas. Claro que tem muito elemento novo também, mas assim, a história flui um pouco melhor. A capa desse episódio foi desenhada pelo Nicholas Filbert. E se você não gostou desse episódio, se você tem algo a acrescentar, acha que eu esqueci de falar alguma coisa, envie um e-mail para emaildostrouxas@gmail.com. É só mandar o seu e-mail e se eu gostar, eu vou ler ele por aqui. Acho que é isso, né? Terminamos mais um capítulo e eu te vejo no próximo. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!